Bom dia, queridos alunos, bom dia, colegas de profissão, colegas professores, bom dia a todos que nos acompanham aqui no canal Eu, Você e a Ciência. Se inscrevam, curtam, compartilhem nossos conteúdos e valorize o profissional da educação. Essa é a nossa primeira aula do terceiro ano do ensino médio e começaremos introduzindo alguns temas que nortearão os assuntos sobre a introdução à química orgânica. Petróleo. Quando ouvimos falar que o petróleo é um recurso não renovável que está se esgotando e que a era do petróleo logo chegará ao fim, geralmente imaginamos que a única mudança em nossa vida será a substituição dos veículos de transporte movidos a diesel, querosene ou gasolina por veículos elétricos ou movidos a hidrogênio ou outro combustível alternativo. Mas não é só isso. Se o petróleo realmente se tornasse escasso a ponto de não compensar a sua extração, teríamos de mudar totalmente nossa maneira de viver, transformar nossos hábitos, nossa concepção de mundo e até mesmo a forma como a sociedade se organiza. O petróleo não fornece apenas combustíveis, mas também matéria-prima para a produção de quase todos os nossos bens de consumo. Praticamente tudo que temos e utilizamos é fruto da indústria petroquímica ou de seus produtos. O problema é que a extração e a utilização intensiva do petróleo está se tornando uma ameaça cada vez maior ao meio ambiente. E eu deixo aqui uma reflexão. Será que existe saída para essa situação? Foi notícia: espuma de poluição do rio Tietê invade ruas de Pirapora do Bom Jesus, em São Paulo. Espuma da poluição do rio Tietê avança desde a segunda-feira, 22/6/2015, sobre áreas urbanas de Pirapora do Bom Jesus, a 54 quilômetros de São Paulo. O tráfego de veículos chegou a ser prejudicado. Outras cidades da região de Itu também registraram casos semelhantes. A espuma, além de detergente, tem produtos químicos e pode ser prejudicial à saúde. A espuma se forma quando a água passa pelos vertedouros de uma usina hidrelétrica, localizada a poucos quilômetros de Pirapora do Bom Jesus. De acordo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a formação da espuma está relacionada principalmente à baixa vazão da água e à presença de esgotos domésticos não tratados, que dificultam a decomposição de detergentes domésticos. Como o rio Tietê corta o centro da cidade, com pouco espaço entre as margens e as construções, a situação fica ainda mais grave, com a espuma atingindo construções e, em alguns casos, invadindo ruas. Nessa terça-feira, 23/6/2015, a espuma chegou a encobrir uma ponte nas proximidades do centro da cidade. O tráfego teve de ser controlado por agentes municipais, mas, segundo a prefeitura, não houve nenhum incidente de gravidade no local. Moradores de Pirapora do Bom Jesus relatam ainda que a espuma deixa manchas em roupa e chega até a causar dano à pintura de carros. Também é recorrente a reclamação de mau cheiro. O problema na região não é novo e já foi reconhecido pela CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ligada à Secretaria do Meio Ambiente. Segundo o relatório da instituição, as descargas indiscriminadas de detergentes nas águas levam à formação de espumas, como ocorre no rio Tietê ao longo das cidades de Santana do Paraíso, Salto e Pirapora do Bom Jesus. Procurada, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente informou que o problema é recorrente na região e que só poderá ser resolvido com a implantação dos sistemas adequados de coleta e tratamento de esgoto. Então tá aí essa imagem fantástica, né? Magnífica, a espuma sobre o rio Tietê em Pirapora do Bom Jesus. Parece até neve, né? Parece até brincadeira, né, gente? Você acabou de ler uma matéria sobre o problema da espuma fétida formada pela mistura de detergentes e esgoto.
Você sabe do que é feito um detergente? Como ele funciona e que opções temos para evitar esse problema ambiental? Fica aí então essa reflexão para vocês. Começaremos aqui então a introdução a respeito da síntese da ureia. No volume 1 desta coleção tivemos uma introdução à química orgânica. Conhecemos alguns grupos funcionais e suas propriedades. Mas como já faz tempo, você deve ter esquecido alguns detalhes. Vamos então recordar o que estudamos antes de ver conceitos novos? A química orgânica, como conhecemos hoje, começou com a síntese da ureia, ou seja, a produção da ureia. Em 1825, o médico alemão Friedrich Wöhler, 1800 a 1882, procurava preparar o cianato de amônio, NH4OCN sólido, a partir do cianeto de prata, AgCN sólido, e do cloreto de amônio, NH4Cl sólido. Dois são tipicamente inorgânicos, de acordo com o seguinte procedimento. Número 1. O cianeto de prata era aquecido na presença de oxigênio do ar, formando o cianato de prata, de acordo com a equação aqui abaixo. Em seguida, o cianato de prata era tratado com solução de cloreto de amônio, produzindo precipitado. Precipitado é corpo de fundo. Só para lembrar aí, pessoal, às vezes vocês não se lembram, né, muito bem, mas o precipitado seria aquele corpo de fundo que forma no fundo do recipiente. Precipitado de cloreto de prata. Esse cianato de amônio em solução NH4OCN, aquosa, de acordo com a equação abaixo aqui. A solução era filtrada e evaporada, restando apenas o cianato de amônio sólido. Porém, ao ser aquecido, o cianato de amônio se transformou em cristais brancos, que Wöhler logo reconheceu como ureia, a mesma substância que ele extraía com frequência da urina de cachorro e urina humana, para utilizar em seus experimentos, de acordo com essa equação abaixo aqui também. Wöhler descreveu o resultado inesperado como um fato notável, uma vez que representa um exemplo da produção artificial de uma substância orgânica de origem animal, a partir de substâncias inorgânicas. Pessoal, prestem bastante atenção nisso. Representa um exemplo de produção artificial de uma substância orgânica de origem animal a partir de substâncias inorgânicas. Ou seja, ele conseguiu reproduzir isso em laboratório, em pequena escala. O que ia diretamente contra a teoria do vitalismo que imperava na época. Segundo essa teoria, formulada por John Jacob Berzelius, 1779 a 1848, os compostos orgânicos só podiam ser sintetizados por organismos vivos. Então, só para lembrar aqui do lado tem a figura do Friedrich Wöhler, formou-se em médico em 1823, aos 23 anos, mas não chegou a exercer a profissão, voltando-se para a pesquisa científica em 1827. Desenvolveu um método para obter alumínio metálico, porém esse método era caro e muito complexo, de modo que o alumínio chegou a ser vendido na época por $220 o quilo. Mais para baixo aqui temos ao lado dois modelos da molécula de ureia. O modelo 1, que está aqui, bolas e varetas enfatiza o tipo de ligação covalente entre os átomos, simples, dupla ou tripla. Modelo 2, Stuart, é o mais próximo do real. Nesse modelo, o raio atômico dos elementos tem medidas proporcionais às obtidas experimentalmente, e as esferas são cortadas de modo que o encaixe entre elas obedeça ao ângulo e ao comprimento das valências envolvidas. As cores para a representação dos átomos seguem um padrão internacional: carbono preto,
hidrogênio branco, oxigênio vermelho e nitrogênio azul. Continuando aqui, um outro aspecto desse fato notável chamou ainda mais a atenção de Wöhler e do Berzelius, que logo soube da descoberta. O cianato de amônio e a ureia apresentam os mesmos elementos na mesma quantidade, N2H4CO. As propriedades químicas e físicas dessas substâncias, contudo, eram absolutamente diferentes. A explicação proposta para explicar esse fenômeno era que os compostos apresentavam o mesmo número e tipo de átomos, mas a disposição dos átomos em cada composto era diferente, ou seja, tinham os mesmos compostos, mas a ordem mudava, a ordem de ligação mudava. Esses compostos ficaram conhecidos como isômeros, do grupo iso, mesmos e meros, parte, as mesmas partes, significando, portanto, partes iguais. Palavra inventada por Berzelius para descrever a isomeria, fenômeno que havia acabado de ser descoberto. Do lado aqui no quadrinho, cianato de amônio, tem a fórmula aqui, 2 átomos de nitrogênio, 4 átomos de hidrogênio, 1 átomo de carbono e 1 átomo de oxigênio. E a ureia, que possui 2 átomos de nitrogênio, 4 átomos de hidrogênio, 1 átomo de carbono e 1 átomo de oxigênio. Notem que são exatamente iguais. O que vai mudar, como está aqui descrito, é a ordem, Isomeria é o fenômeno em que 2 ou mais compostos possuem mesma fórmula molecular e diferente fórmula estrutural. Então, guardem isso também. Isomeria é o fenômeno em que 2 ou mais compostos possuem mesma fórmula molecular e diferente fórmula estrutural. Wöhler e os cientistas da época deram mais importância à descoberta da isomeria do que ao impacto que a síntese da ureia causaria sobre a teoria do vitalismo. Ainda assim, a teoria do vitalismo, que emperrava o desenvolvimento da química orgânica, começou a declinar. Atualmente, a química orgânica é conhecida como parte da química que estuda a maioria dos compostos formados pelo elemento carbono. O carbono é um metal que faz 4 ligações covalentes para adquirir estabilidade. Desse modo, os compostos orgânicos sempre apresentam muitas ligações covalentes. O que caracteriza esse tipo de ligação é o compartilhamento de pares de elétrons. A fórmula estrutural é a mais utilizada na química orgânica. Nessa fórmula, cada traço representa um par de elétrons compartilhados entre os átomos ou um par de elétrons disponível na camada de valência, que em química orgânica geralmente não é representado. Por exemplo, a fórmula nitrogênio ligado ao nitrogênio indica que há 3 pares de elétrons compartilhados entre os 2 átomos de nitrogênio por uma ligação tripla, e que cada átomo de nitrogênio possui ainda um par de elétrons na camada de valência, que não está sendo compartilhado, par de elétrons disponível. Hoje são conhecidos mais de 19 milhões de compostos orgânicos, muitos dos quais presentes em inúmeros produtos que utilizamos diariamente, como gasolina, querosene, álcoois, plásticos, borrachas, tintas, remédios, fibras têxteis, papéis, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de higiene, pesticidas e fertilizantes agrícolas. Isso ocorre devido à versatilidade única do elemento carbono, que é capaz de formar compostos com milhares de átomos ligados, arranjados entre si das mais diferentes maneiras. Além do carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, denominados elementos organógenos, formam a maioria dos compostos orgânicos conhecidos. Alguns poucos compostos do elemento carbono são denominados compostos de transição, ou seja, são compostos que possuem o carbono
porém se assemelham mais aos compostos inorgânicos. Entre eles podemos citar o gás carbônico, monóxido de carbono, cianeto de hidrogênio e o isocianeto de hidrogênio. Número 2. Postulados de Kekulé. Entre 1858 e 1861, o químico alemão Friedrich August Kekulé, 1829 a 1896, o químico escocês Archibald Scott Cooper, 1831 a 1892, e o químico russo Alexander Bekterov, 1828 a 1886, lançaram independentemente os 3 postulados que constituem as bases fundamentais da química orgânica. Pessoal, então essa é uma ferramenta poderosíssima, uma ferramenta que vocês precisam levar para a vida, é uma ferramenta que vocês precisam ter na ponta da língua, são os postulados de Kekulé. Lembre-se, postulados são uma série de afirmações ou proposições que não podem ser comprovadas, mas que são admitidas como verdadeiras, servindo de ponto de partida para dedução ou conclusão de outras afirmações. Simbora aqui para o primeiro postulado. O carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações covalentes que podem ser estabelecidas de uma das seguintes formas esquematizadas abaixo. Então presta bem atenção nesse quadrinho, pessoal. Ligações de carbono, então são 4 ligações simples, o esquema estrutural está no centro aí. Metano, CH4, então está ali um carbono ligado a 4 hidrogênios através de ligações simples. 2 ligações simples e uma ligação dupla, então tem um carbono ali fazendo uma dupla ligação com hidrogênios e 2 ligações simples também com hidrogênios. Eteno, C2H4. Então ali do lado vocês vão encontrar 2 carbonos sendo ligados por ligações duplas e ligados com 2 ligações simples com hidrogênios. Uma ligação simples e uma ligação tripla. Tem aqui um carbono fazendo uma ligação tripla e uma ligação simples. Essa é a terceira ligação. Acetileno, C2H2. Temos ali 2 carbonos ligados entre si por ligação tripla e fazendo 2 ligações simples com hidrogênios. 2 ligações duplas. Então tá aqui um carbono só fazendo 2 ligações duplas. Propadieno, C3H4. Então são 3 carbonos ligados entre si por ligações duplas e fazendo 2 ligações simples com hidrogênio. Então, esse é o primeiro postulado de Kekulé. Os demais elementos organógenos fazem as seguintes ligações. Bom, pessoal, aqui vão vir aqui as ligações de hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio e o nitrogênio com nitrogênio. Tudo aqui vai depender de uma revisão que vocês devem fazer, né, sobre tabela periódica e família, grupo, período, quem liga com quem e quantos elétrons são doados e quantos são recebidos por cada família, eletronegatividade e energia de ionização e etc. Vai ter que ter uma revisãozinha lá sobre tabela periódica para que a gente possa entender melhor essas ligações aqui, tá bom? Segundo postulado de Kekulé, as 4 ligações simples do carbono são iguais em comprimento e energia. Assim, as 4 fórmulas estruturais esquematizadas abaixo, por exemplo, representam a mesma molécula, o cloroformo, CHCl. Temos aqui o carbono no meio fazendo uma ligação embaixo aqui, né, com 3 cloros e completando a 4ª ligação com hidrogênio. Em todos os casos temos a mesma coisa, só trocando a ordem do hidrogênio aí. Então as ligações são equivalentes, né, pessoal? Então, primeiro postulado,
o carbono é tetravalente e no segundo ele é equivalente. Terceiro postulado, o carbono é capaz de formar cadeias, ligações químicas sucessivas com outros elementos outros átomos de carbono. As cadeias carbônicas podem conter milhares de átomos de carbono, ligados sucessivamente, formando compostos estáveis. É isso que justifica o grande número de compostos orgânicos conhecidos. Então, tem aqui como exemplo uma cadeia muito extensa aqui de carbonos ligados entre si, através de ligações simples, duplas, triplas, carbonos primários, secundários, terciários, etc. e tal. Observe que no exemplo acima, desconsideramos as ligações entre o carbono e outros átomos, enfatizando apenas a cadeia carbônica. A importância da química orgânica se torna proporcionalmente maior se considerarmos que nosso organismo e o de todos os seres vivos são constituídos de compostos orgânicos, bioquímicos, e todos os produtos que utilizamos, alimentos, medicamentos, cosméticos, etc., devem ser desenvolvidos para reagir de forma adequada com esses compostos orgânicos constituídos basicamente de carbono. Além do carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, denominados elementos organógenos, estão presentes na maioria dos compostos orgânicos conhecidos. Aqui um selo alemão que faz homenagem aqui ao Kekulé. Muito legal, né? Bacana demais. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre introdução à química orgânica. Espero vocês na segunda aula, simplificação de fórmulas estruturais. Pessoal, fiquem todos com Deus. Espero ter ajudado vocês. Tchau, fui!